gente! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, que vocês já sabem mais ou menos sobre o que vai ser, porque vocês viram no título, eu queria agradecer muito a interação de vocês no vídeo passado. Eu tava esperando, assim, a minha mãe, as minhas tias comentando o que elas fizeram e foi muito legal. Mas ter a participação de vocês sobre o que vocês queriam ver foi muito, muito bacana e eu não tava esperando. Então, obrigada. Começando esse vídeo, vai ser sobre o meu processo de troca de visto status pro visto de estudante. Como vocês sabem, eu era um au pair, eu vim como au pair em 2017 e troquei para estudante em 2019. E na época que eu tava passando por esse processo, simplesmente não tem informação suficiente. Tem muita coisa no grupão, vocês que são au pairs sabem do grupão do Facebook, se não sabem é um lugar onde vocês podem pegar muita informação, mas assim, eu nunca vi um vídeo de uma pessoa falando, olha, eu passei por um processo, foi assim, assim, assado, tem muito pouco conteúdo a respeito. E é um processo muito difícil, entre aspas, muito estressante, você precisa da informação, sabe? Então eu resolvi compartilhar. Muitos de vocês pediram no vídeo passado, fala sobre o teu processo de mudança de visto. E de fato, era uma coisa que eu procurei muito a respeito e não achei informação suficiente, assim, eu senti que eu tava mais nervosa durante o processo porque não tem muita coisa a respeito pra gente se apoiar, sabe, de informação. Então eu até escrevi umas coisas aqui no meu caderno de como foi o processo, passo a passo. Então eu vou contar tudo sobre o meu processo de troca aqui nos Estados Unidos. Eu espero que te auxilie de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa aquele like porque me ajuda e me incentiva. Então, tem duas opções de você trocar para estudante aqui nos Estados Unidos. Você pode trocar de visto ou de status. Quais são as diferenças entre esses dois? Se você quiser trocar de visto, você vai terminar o seu programa de au pair, voltar para o seu país de origem e trocar o seu visto. Então você vai preencher toda a papelada, que eu não sei se é a mesma, mas acredito que seja parecida ao menos. Você vai voltar para o seu país de origem, preencher toda a papelada, passar pelo processo de imigração e entrevista de imigração, como a gente fez quando a gente veio para ser au pair, que a gente foi lá no consulado e eles fazem algumas perguntas sobre o processo que a gente está pretendendo participar, au pair, estudante, e aí você tem o seu visto aprovado ou não. Quando você escolhe a troca de status, você não precisa voltar para o seu país de origem, você pode fazer o processo no país em que você está. Então aqui nos Estados Unidos, termina o meu processo de au pair. Durante o processo de au pair eu posso começar a dar andamento no meu processo de troca de status. Os dois são legais, você vai estar legalmente no país, você está cumprindo com a lei, só que eles têm algumas diferenças. O processo de troca de status, você não volta para o seu país e você não passa por uma entrevista. Na maior parte das vezes você não passa por uma entrevista de imigração. Eu escolhi a troca de status porque eu entendi que no meu caso, e vai de caso em caso, mas a forma que eu pensei a minha mãe no Brasil é autônoma, eu não sou próxima do meu pai, então eu acreditei que durante aquele momento, eu tinha 21 anos, quando eu passasse pelo processo de imigração. Se eu fosse trocar de visto, eu não sei se seria aprovado por conta do meu background. O que acontece uma pessoa muito nova, que não tem um emprego, porque eu estava acabando o meu processo de au pair, que não teria muito dinheiro na conta e que os pais não teriam como suprir essa carência econômica, eu não acho que o governo ia olhar com bons olhos, porque eles falariam quem te sustentaria, tipo assim, sabe? Eu não sei, eu não achei que fosse soar muito convincente o fato de eu querer estudar, e eu queria estudar e quero fazer faculdade, mas o suporte financeiro eu achei que causaria uma dúvida muito grande na hora da aprovação. Então eu escolhi a forma que eu não passaria por essa entrevista pessoal. Eu escolhi mudar de status aqui nos Estados Unidos e começar o meu processo quando eu ainda era um au pair. A diferença e desvantagem da troca de status para a troca de visto quando você escolhe a troca de visto, você vai para o seu país, faz o programa, preenche toda a papelada, passa pela entrevista da imigração, você pode entrar e sair dos Estados Unidos na hora que você quiser, durante as suas férias, do jeito que você quiser, no momento em que você quiser. Quando você troca
o status, você não tem essa regalia, ou seja, você não pode sair do país enquanto você estiver cursando a sua faculdade, qualquer que seja o curso de inglês, o que quer que você esteja estudando aqui, pelo tempo em que você estiver com status ativo, pelo tempo em que você estiver estudando, você não pode sair do país. Então, no momento, estou legalmente nos Estados Unidos, posso viajar nos Estados Unidos, entre os estados, eu não posso sair do país. Então, esse é o lado ruim. O meu processo, vamos lá. Eu comecei o meu processo em 2 de maio de 2019. Eu decidi fazer o meu processo com um advogado porque, de novo, esse foi o meu entendimento. Eu achei que ia parecer mais convincente, ia ser mais fácil de ter o processo aprovado. Muita gente fala que o processo de status, de troca de status, é muito mais difícil de ser aprovado do que o processo do visto, porque você está evitando essa entrevista pessoal, sabe? Então, o advogado em si, a faculdade, todo mundo me aconselhou a voltar para o país e fazer a minha troca de visto. A faculdade em si falou para mim no dia que eu tava escolhendo que faculdade eu iria, os valores e o curso e tudo mais. E eles falaram, olha, em todas as faculdades que eu fui em 5 faculdades, algumas em Nova York e algumas em Connecticut, todas elas falaram, se você fizer a troca de status, não vai ser aprovado. Volta pro seu país, faz a troca de visto, vem pra cá. Eu saía dessas entrevistas chorando. Inclusive, eu tenho uma amiga e várias outras amigas que voltaram pro país. Algumas não tiveram visto aprovado porque ficaram com medo de fazer a troca de status. Eu resolvi fazer a troca de status, eu achava que era mais certo pra mim por conta do meu background, que eu falei pra vocês, financeiro. Então eu decidi fazer e correr os riscos, porque eu achei que os riscos, pra mim, no meu caso, eram menores do que se eu voltasse pro país. Comecei dia 2 de maio de 2019, resolvi fazer com advogado. Nós aplicamos o processo, então nós começamos o processo de troca de status dia 18 de julho. Por que esse intervalo? Para reunir toda a papelada que eu falar a respeito dos documentos, o advogado revisar, a gente revisar várias vezes se tinha tudo, se estava tudo certo, se estava tudo completo, se a gente deveria incluir mais alguma informação extra para que fosse mais fácil de ser aprovado. Então, todo esse processo de revisão e de reunir a papelada, o que é difícil, porque algumas das minhas coisas que eu precisei estavam no Brasil, você tem que trazer, você tem que fazer a transcrição da língua oficialmente por um órgão, então, que dá um carimbo e tudo mais, então demora. Vai depender muito de você, vai depender muito de quanto tempo vai te demorar para ter esses documentos em mão e também do teu sponsor. Então, nós aplicamos dia 18 de julho. Eu recebi a data da minha biometria, que é um processo que você tem que passar. Então, você vai num local, tira a sua biometria, tira a foto, e isso é enviado a partir do momento que você envia o seu processo. Depois de um tempo, acredito que eles falam até 30 dias, você vai receber a data da sua biometria, que você tem que estar. É obrigatório tirar a foto e a biometria, tá? Eu recebi a data da minha biometria dia 30 de julho. Então, no mesmo mês que eu apliquei, recebi a data da biometria. A minha biometria, eu não escolho o dia, foi marcada para o dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto, fui lá, tirei a foto, entreguei um papel, que é o papel que você tem que imprimir da biometria, do marcado, né, que estava marcada a biometria para aquele dia. A aprovação, dia 6 de outubro. Então, assim, eu comecei o meu processo dia 18 de julho. Eu tive a aprovação da minha troca de status dia 6 de outubro. Ao todo, meu processo demoraram 5 meses, mas de fato, do momento em que eu apliquei, e não contando aquele tempo que eu demorei para reunir a papelada e tudo mais, do momento que eu apliquei para o momento que eu recebi a aprovação, foram 3 meses. Então, foi um processo muito rápido. Se você optar pela troca de status, tanto o advogado... E é um processo que você pode fazer sozinha. Você não precisa pagar o valor do advogado. Eu escolhi fazer dessa forma porque eu me senti mais segura desse jeito. Mas eu conheço gente, você pode sim fazer sozinha, preencher os seus papéis sozinha, mandar
Department of Homeland Security sozinha. Você pode fazer todo o processo sem o aconselhamento de um advogado, tá? Isso foi uma opção minha, no meu caso. Eles falam que se você for fazer a troca de status, você faça 6 meses antes do seu programa de au pair acabar. Por quê? 6 meses é o período mínimo de aprovação de uma troca de status e não existe período máximo. Pode demorar anos para o seu status ser aprovado. O que acontece? Se eu não fizesse dentro desse período mínimo de 6 meses, vamos supor, eu quero esperar o meu au pair acabar, ou eu vou esperar para aplicar 1 mês antes do meu au pair acabar para a troca de status, provavelmente o meu status não seria aprovado em 1 mês, certo? Seria muito atípico ser aprovado em 1 mês. Então, dentro daquele 1 mês que eu estou esperando pela aprovação de status, isso não me permite ficar dentro do país, porque eu não estaria legalmente, eu não teria um visto ativo, porque eu estou esperando a troca de status, eu não tenho a troca de status e o meu au pair acabou. Então, ou seja, eu não tenho um visto de au pair e eu não tenho a troca de status, eu teria que aplicar para um visto de turista. Então, eu teria o gasto do visto de turista e o gasto da troca de status. Eu resolvi fazer o quanto antes, porque se você tem esse visto, essa troca de status aprovada, enquanto você tem o visto de au pair, não implica em nada. Você termina o seu au pair e depois desse período que o teu au pair terminou, a troca de status vai estar ativa porque você vai começar os seus estudos. Então, se for aprovada antes do período, beleza, perfeito, que foi o que aconteceu comigo. Se for aprovada depois do período que o seu au pair já terminou, daí você vai ter que ter um gasto extra, que é a mudança de visto para o visto de turista. E aí teria que pagar todos os FIIs, que eu não sei quais são porque eu não optei por essa forma. E graças a Deus, né, o meu visto foi aprovado antes do período do meu au pair acabar, porque eu escolhi aplicar antes dos 6 meses, ou com os 6 meses. Mas eu apliquei antes dos 6 meses, que o advogado orienta a fazer. Os custos. Então, o honorário do meu advogado foram $550. Ele falou, no contrato estava especificado $550 para o processo normal. Se por um acaso o governo pedir que você vá em uma entrevista porque eles querem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, se o processo se estender por um período anormal, eles vão ter acréscimos no seu preço. Você pode cancelar o processo em qualquer momento, o nosso auxílio em qualquer momento. Vai ter uma multa caso você cancele antes do processo ser resumido, porque eles tiveram todo o trabalho de mandar a papelada e me pedir a papelada e, sabe? Então eles tiveram todo o trabalho e daí não é justo eu só cancelar do nada antes do visto ser aprovado. Então ele falou para um processo normal $550 e foi isso que eu paguei. Eu não tive nenhuma complicação porque eles me pediram os documentos, me auxiliaram no preenchimento da papelada, colocaram os meus documentos junto com os documentos do meu sponsor e mandaram para a embaixada, o que a gente depois recebeu a resposta, positiva ou negativa. No meu caso foi positiva, como deveria ser, então o valor foi só esse, $550. Tem um formulário, o valor do formulário da troca para o status de estudante, mais o valor da biometria, são $455. Esse valor não é pago para o meu advogado, ele é pago para o Departamento de Homeland Security, que é o departamento que julga, que vai analisar suas informações e julgar se você deveria ficar aqui nos Estados Unidos ou se você tem o seu visto negado. Tem uma taxa, que é uma taxa ligada à troca de status, mas essa taxa é paga não para a faculdade, mas com relação à faculdade, é chamada SEVIS, e foi $350. E eu paguei para, traduzir os meus documentos, e a tradução dos meus documentos de português para inglês, que não pode ser feita por mim, porque tem que ter um carimbo de um profissional que traduziu aquilo ali, porque eu podia forjar a informação, alguma coisa assim, então tem que ser feito por um profissional. E tem que ter esse carimbo para ser oficial. E eu paguei $200, porque foram só 2 páginas, $100 para cada página. Isso depende de cada lugar que você fizer, da pessoa com quem você fizer, não é um valor fixo, todos os outros valores são fixos.
o do advogado vai depender, todo ano aumenta, né? E vai depender do processo de troca, o processo para a troca de status com esse advogado. Eu sei que ainda é o mesmo de 550. Eu sei que o formulário e a biometria ainda são 455 esse ano. SEVES ainda é 350. A transcrição dos documentos vai depender de onde você fizer. Então, ao todo, eu gastei $1.555. Lembrando, gente, que a gente está falando sobre a troca de status. E nenhum desses valores são relacionados aos valores que eu pago para a faculdade. A partir do momento que você tem o seu status ou o seu visto aceito, daí você começa com os gastos relacionados à faculdade. Isso é um outro vídeo, é uma outra questão, são outros valores. $1.555 foram gastos para troca de status. Isso em reais, não vale você ficar comparando com o valor em real. Eu sei que muita gente gosta de ver, então por isso que eu vou falar, mas eu pessoalmente nunca faço essa troca de dólar para reais, porque é muito mais caro e não tem motivo de você ter mais uma preocupação porque você tá pagando em dólar, ganhando em dólar. Então essa comparação não faz diferença. Mas em reais o valor do processo seria R$ 8.832,40. Esse foi o custo em 2019. Os documentos. Então, o que ele precisou de mim? O que o meu advogado precisou para que o meu processo fosse concluído? O SEVES, que é um formulário I-901, que é esse formulário ligado à faculdade. I-20, que é I-20, que é um formulário que a faculdade vai te dar. Então, antes da troca de status, antes de você começar esse processo, você tem que escolher a sua faculdade, você tem que preencher um formulário falando o curso que você quer fazer, seja ESL, que é curso de inglês, seja um curso de degree, que seja um curso que vai te dar um diploma, que é o meu caso. Você vai na faculdade. Como eu te falei, se você for fazer a troca de status, eles vão te falar que não vai dar certo. É muito decepcionante o olhar da faculdade a respeito disso. Mas lembre que a escolha é sua, tá? Foi isso que eu me segurei. A escolha era minha, eu queria investir daquela forma, eu queria tentar e deu certo, gente. Então, sinta o que o seu coração tá te falando e siga, sabe? Parece besteira, mas é verdade. Então, esse formulário é um formulário que a faculdade vai te dar, não tem custo nenhum, é só um formulário de que, caso o seu visto seja aceito, você vai sim estudar naquela faculdade. Uma carta de aceitação. Nem toda faculdade dá isso. O meu advogado pediu isso como um plus para o nosso processo. E eu pedi isso à faculdade e eles fizeram uma carta de aceitação. Então, olha, além dela ter esse formulário I-20, que é de lei, ter no seu processo, ela também tem uma carta de aceitação explicitamente falando que sim, ela vai cursar aquela faculdade para o determinado diploma, determinado curso, determinadas horas no semestre tal, ano tal. E o meu histórico escolar, que foi o que eu paguei os $200 para fazer não dublagem, que é isso, para fazer como é que fala, gente? Perdi a palavra. Para transferir de inglês para português, vocês entenderam, né? Para fazer a transferência aí de português para inglês. Então, o meu histórico escolar, que isso a minha mãe teve que mandar, então demorou um tempo. Se vocês estiverem ainda no Brasil, tenham a intenção de vir trocar depois, já traz esse documento pra não ter essa dor de cabeça, porque aí tem o gasto. Minha mãe, na verdade, ela não teve que mandar o original, ela pôde tirar uma cópia, e dessa cópia a gente fez a mudança do português para o inglês, mas ainda assim ela teve que ir na escola pegar, então se você pode agilizar, já agiliza, sabe? E aí do meu sponsor, eles pediram o documento W2S 2018. Para o sponsor, eles vão pedir todos os documentos referentes ao ano anterior, porque eles querem ver que tipo de pessoa você é, e não que tipo de pessoa você tem sido a partir do momento que você resolveu auxiliar essa menina, no meu caso, a trocar de visto. Que tipo de pessoa você é. Então, eles pediram o W2S 2018, que é referente ao seu pagamento como empregatício. Então, se você é contratado por uma empresa, qual é o valor que você é pago.
e as taxas anuais, o imposto anual, quanto de imposto você paga e se você paga. Esse é esse formulário. Um outro formulário que também é relacionado aos impostos, pagamento. Então, eles queriam a prova de pagamento dos impostos de 2018, lembrando que eu estava aplicando em 2019, então o ano anterior. Um extrato bancário dos 2 últimos meses, então quanto o meu sponsor tem na conta dele. E é isso. Para o sponsor é uma situação delicada e invasiva, porque como vocês viram, tem todo o histórico de pagamento de impostos do ano anterior, tem o valor que eles ganham mensalmente, anualmente, o que quer que seja, o contrato, né, empregatício deles. E tem esse outro documento que é o pagamento das taxas e o extrato bancário. Então é bem pessoal, sabe? Pro meu sponsor, eu não fiz questão de ver esses documentos por conta disso. Eu acho que é muito pessoal, então eu pedi para que ele mandasse pro meu advogado, ele mandou a parte dele, eu mandei a minha parte, e o meu advogado fez todo o trâmite. Quando o processo estava pronto, eu pedi para que ele me avisasse, a gente revisou juntos se a gente tinha toda a papelada e mandamos. E demoraram esses 3 meses para ser aprovado. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu acho que, independente de você resolver fazer com advogado, independente de você resolver fazer por si só, é muito importante a gente ter informação. Quando eu fiz, como eu falei pra vocês, da forma que eu escolhi fazer, porque eu entendi que na minha figura aí, era muito mais fácil de eu ser aprovado do que se eu passasse por uma entrevista, já que os meus pais não têm todo esse poder financeiro, então eu entendi que se eu fizesse por mim mesma, sozinha e sem essa entrevista pessoalmente, seria mais fácil de ser aprovada. Mas como eu falei, gente, eu chorei em todas as vezes que eu fui falar com a faculdade, porque todas as faculdades me falaram que esse status seria negado. Foi um processo muito difícil psicologicamente, porque você não tem apoio. Então eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você acredite no seu processo. Faz muita diferença acreditar que o processo vai funcionar, tá certo? Depende muito de você olhar pra isso com olhos positivos, com mentalidade positiva. Eu fui a uma faculdade, eu não vou falar qual faculdade foi, em Nova York, e eu tava falando com o diretor da parte de estudantes internacionais, e ele falou, o que é que você quer fazer, né? Olha, eu quero trocar de status. Por que não de visto? Porque eu acho que o status vai funcionar melhor pra mim. E aí ele falou assim, desculpa, de onde você é? De que país você é? Eu sou brasileira, nasci no Brasil, né? E aí ele falou assim, é uma perca de tempo essa reunião, não vai ser aprovado. Por favor, vamos parar por aqui, eu tenho outras coisas pra fazer, minha agenda tá lotada e não tem por que a gente ter essa reunião, não vai ser aprovado, tá? Então, esse tipo de coisa aconteceu em todas as faculdades, inclusive na faculdade que eu estudo hoje. Ela olhou nos meus olhos, a pessoa, e falou, não vai ser aprovado, tá? E foi aprovado, então acreditem, persistam, tentem. Se não for aprovado, paciência, mas vocês tentaram, e essa era a mentalidade, por mais que seja assim, muito estressante, era isso que eu pensava, eu tô tentando, tô dando o meu melhor. O próximo vídeo vai ser como foi que eu paguei esse valor, sendo um au pair. Como foi que eu juntei? Como é que faz, Lia? Porque eu quero participar do processo, mas como é que eu vou pagar? E se eu quiser fazer com advogado? Como é que eu vou pagar esse advogado? Eu já ganho tão pouco como au pair, então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi falado aqui, eu sei que foi muita informação, deixem nos comentários, vou responder assim que eu puder. E boa sorte no seu processo, vai dar certo, tá bom? Tchau, gente!